18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 em ponto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite, equipe 18 horas, equipe Mix e Karine Leão. Boa noite pra você que nos faz companhia, Boa. Sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Karine, aquele toque aí para os nossos ouvintes, não é isso? Participar conosco aqui do programa 18 horas. Vamos juntos até às 7 com a sua participação pelo WhatsApp 994887592. Anote aí e participe, Karine. Exato, a gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente trata aqui no 18 horas. Sim. E você que nos acompanha no YouTube também pode participar. A gente tá aguardando, tá? Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Polícia Federal investiga o uso de inteligência artificial em áudio do prefeito Davi Almeida. Segundo a denúncia do prefeito, foi usado montagem num áudio falso com ataques contra os professores. Mês de novembro registrou a maior queda no desmatamento da Amazônia do ano. Bancada do Amazonas fechou o ano gastando muito e entregando pouco. Olha, 6 em 1, você era o melhor mix do Brasil. Mais uma vez, boa noite pela sintonia, boa noite. E mais uma vez, obrigado pela sintonia. Vamos juntos até às 7, nesta sexta-feira, 22 de dezembro de 2023, no clima natalino, hein? 18 horas no ar aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, a inteligência artificial no campo político já começou aí, né, a atuar. Começou a virar caso de polícia, inclusive aqui em Manaus. Já chegou. Hoje o prefeito Davi Almeida foi vítima de uma montagem de um áudio em que simulam a voz dele para atacar os professores, Karine. Então, Carlão, foi o seguinte, esse áudio viralizou ontem nas redes sociais, principalmente no WhatsApp. Segundo o prefeito, o áudio foi montado por inteligência artificial e na montagem, os professores são classificados como vagabundos que querem um dinheiro de mão beijada por exigirem o pagamento não repassado do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Karine, hoje pela manhã o prefeito, é claro, foi à Polícia Federal denunciar o caso. Pelo menos 2 suspeitos já foram identificados e os detalhes nós vamos conhecer melhor agora na reportagem de Odineia Araújo. Do prefeito de Manaus, Davi Almeida, de que não tem dinheiro para pagar o abono do Fundeb aos professores da rede municipal de ensino esse ano, virou caso de polícia. Um áudio com a voz do prefeito se colocando contra os professores começou a circular nas redes sociais. Por esse motivo, Davi Almeida esteve hoje na sede da Polícia Federal. Segundo o prefeito, o áudio falso, montado com o uso de inteligência artificial, já faz parte da corrida rumo às eleições do ano que vem. É um fato novo que entra no ingrediente político com relação à inteligência artificial. Existem programas que fazem, que simulam as vozes das pessoas e isso causa problemas. É algo novo que inclusive foi dito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, que tem trabalhado isso e que nós precisamos conter. Acredito que seja um dos primeiros casos de crimes cometidos com relação à inteligência artificial de um prefeito de capital. Esse é um tipo de crime que não vai ficar impune. Identificar quem criou, o responsável pela criação, pela disseminação, pela divulgação, isso tudo faz parte de um processo que vai ser tocado aqui pela Polícia Federal e que sirva de exemplo para que outros não aconteçam. A truncagem das falas do prefeito seria para colocá-lo em rota de colisão com os professores por causa do Fundeb. O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Humberto Ramos, disse que a Polícia Federal já identificou que o áudio foi montado. O caso, segundo ele, serve de exemplo para que esse tipo de crime não mais se repita no estado. O nosso objetivo é que com essa ação a gente promova uma medida
que tenha como objetivo descontinuar esse tipo de iniciativa, deixando claro que não existe anonimato na internet e deixando claro que qualquer tipo de montagem, fake news, utilização de inteligência artificial de maneira indevida com objetivo eleitoral será investigado e os seus autores serão identificados e punidos. O perito Antônio Cleiton da Silva confirmou que o áudio de fato foi montado com auxílio de inteligência artificial. Para isso foram utilizados fragmentos de várias falas do prefeito Davi Almeida. A perícia criminal possui diversas ferramentas tecnológicas. Já de forma bem célere, a gente pôde avaliar o arquivo que foi apresentado, o áudio, e a gente pôde constatar que se trata de fato de uma montagem de outras falas, de outros áudios, simulações. Então a gente possui ferramentas para se identificar isso de forma muito rápida, muito pronta. Então foi essa análise que a gente fez e, claro, a gente vai se aprofundar aí nas análises até ir a fundo, até a origem desse áudio. De início que a gente pode afirmar de forma bem categórica que se trata de uma montagem, inclusive utilizando-se de outros áudios que já circulam na internet para poder fazer essas simulações. A perícia da Polícia Federal explicou que todas as atividades na internet deixam rastros possíveis de serem analisados. Nesse caso, por enquanto, já foram identificadas 2 pessoas. Os envolvidos pela trucagem dos áudios serão chamados para serem ouvidos na Polícia Federal e responsabilizados tanto na montagem quanto na divulgação. A utilização de inteligência artificial para o crime gera penas de prisão e multas. A previsão é de que em até 3 meses as investigações encerrem. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h06 em Manaus. O mês de novembro, registrou a maior queda no desmatamento da Amazônia do ano. De acordo com dados do monitoramento por satélites do Amazon, foram derrubados 116 quilômetros quadrados de floresta no mês, 80% a menos do que registrado em 2022, quando a devastação atingiu 590 quilômetros quadrados. Bom, e essa foi a menor destruição registrada no mês de novembro desde 2017. O repórter André Meirelles está acompanhando esse assunto, conversa com a gente ao vivo, tem mais informações. Boa noite, André. Então, temos dados do desmatamento aqui do Amazonas, não é? Conta pra gente. Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7 FM, também pelo YouTube. Olha só, os dados do satélite de monitoramento da Amazon apontam que de janeiro até novembro, isso deste ano, o desmatamento fechou com a redução de 62%, passando, olha só, esse total aqui, Karime, Carlão, de 10.286 quilômetros quadrados, que foi desmatado no ano passado para 3.922 quilômetros quadrados em 2023, né? Então, só mais uma vez, 10.286 quilômetros quadrados, isso de desmatamento no ano passado, e esse ano até novembro caiu aí, ficou em 3.922 quilômetros quadrados. Essa também foi a menor derrubada para o período desde o ano de 2017, né? Mas ainda representa a devastação de 1.200 campos de futebol de floresta, isso por dia, né? Ou seja, isso representa uma taxa que precisa, inclusive, ser reduzida ainda mais no próximo ano, para que a Amazônia chegue a 2030 com desmatamento zero, que isso é uma meta do governo federal, inclusive apresentada ali na COP28, né? Que inclusive o presidente do IBAMA, que é o Rodrigo Agostinho, falou sobre isso, as negociações ambientais que aconteceu aí durante a COP28, que foi realizada neste mês em Dubai, nos Emirados Árabes. Na fala dele, que vamos ouvir agora, ele aborda o significado aí dessa redução no desmatamento brasileiro e o impacto que pode trazer. Vamos conferir. O que a gente vai estar trabalhando, obviamente, no Brasil é pelo desmatamento zero líquido, ou seja, a taxa de crescimento das florestas e a taxa de remoção de florestas ficar estabilizada. Essa é a ideia do desmatamento zero líquido. A gente sabe que no Brasil a gente tem uma situação que não existe em todos os países do mundo, que é a ideia de ter desmatamento legal e desmatamento ilegal. O IBAMA trabalha muito bem no combate ao desmatamento ilegal, porque a gente faz comando e controle. Na fiscalização, eu autuo quem está desmatando ilegalmente, eu embargo, eu proíbo ele de praticar atividade econômica
naquela área que ele desmatou ilegalmente. Mas para combater o desmatamento legal, a gente precisa valorizar a floresta em pé. E aí é uma estratégia econômica, não é uma estratégia que está na mão do IBAMA, é uma estratégia de você remunerar o produtor que tem floresta na sua propriedade, que tem excedente de floresta na sua propriedade, para que em vez dele produzir naquela área, ele decida resolver manter floresta. O governo esse ano deu linhas de crédito diferenciada para agricultura de baixo carbono no Plano Safra, o maior Plano Safra da história. O governo está investindo muito em recuperação de pastagens. Então, assim, existe muito avanço acontecendo e a gente precisa, obviamente, de mais investimento, de mais política pública para, de fato, a gente poder ver crescer, ver florescer todo esse mercado. 18 horas. Muito bem, Karime e Carlão, a gente ouviu a fala aí do Rodrigo Agostinho, ele que é presidente do IBAMA, falando aí sobre essa participação especial que o Brasil teve na COP28, né, em Dubai, nos Emirados Árabes, falando aí sobre o desmatamento zero que deve acontecer até o ano de 2030, né? Além do desmatamento, os dados de monitoramento por satélites do Amazon também monitora a degradação florestal causada pelas queimadas e extração de madeira que causam danos parciais nas áreas afetadas, né? Segundo os dados, em novembro, isso pelo segundo mês consecutivo, a degradação teve aumento na Amazônia, passando aí de 739 quilômetros quadrados, isso no ano passado, para 1.566 quilômetros quadrados, isso em 2023, né? Isso representa uma alta de 112%. Agora, o estado do Amazonas aparece em terceiro lugar como estado que tem uma das maiores remoção completa da vegetação nativa, né? Ficando atrás aí apenas do Maranhão e o Pará, que ficou com 70%. E nesse acúmulo que vai de janeiro até novembro, no entanto, a degradação também fechou em queda, né? O dano ambiental passou de 9.127 quilômetros quadrados, isso ano passado, para 5.042 quilômetros quadrados esse ano, uma redução de 45%, né? Apesar de terem registrado essas quedas significativas no desmatamento, o Pará, Amazonas e Mato Grosso foram os estados que mais derrubaram a Amazônia entre janeiro e novembro, sendo responsáveis aí por 74% da devastação nesse período. Karime, Carlão. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Agora 6h12, boa noite. Mix. Karime. Pois é, e o governo federal destinou 78,5 milhões de reais adicionais para o Fundo Nacional de Segurança Pública. A gente falando aí de desmatamento. Então, o mecanismo financia projetos estaduais de segurança pública e prevenção à violência. Segundo o texto na portaria ministerial número 571, publicada no Diário Oficial da União de hoje, sexta-feira, o Amazonas vai receber cerca de 3 milhões de reais. Agora são 6h13, boa noite para você na sintonia certa. 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Alberto Neto, do PL. Ele está ao vivo aqui com a gente nos estúdios da Mix. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo mais uma vez, conversando com a gente aqui no 18 horas. Tudo bem? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. É sempre um prazer estar prestando contas do nosso mandato aqui na Rádio Mix, a rádio mais estourada do nosso estado. Olha aí, bem-vindo sempre. Bem-vindo. Então, vamos lá. Essa semana o senhor ficou na Berlinda por conta aí por ser o único deputado da bancada amazonense a votar contra a reforma, a história, né, da reforma tributária e a questão das vantagens da Zona Franca de Manaus. Afinal, na sua análise, essa reforma é boa ou ruim aqui para a Zona Franca e como é que o senhor defende o seu voto? Karine, para deixar muito claro, a reforma tributária é um tiro no escuro para a Zona Franca de Manaus. Primeiro, a gente muda a arrecadação da origem para o destino. Só daí a gente perde metade da nossa arrecadação. E aí a gente vai depender de um fundo de desenvolvimento regional para recompor essa arrecadação. Isso é muito perigoso. O texto a gente conseguiu salvar o IPI, mas a gente vai precisar de várias legislações para manter a vantagem comparativa. Então nós ganhamos ali com o IPI uma batalha, mas a gente vai travar várias batalhas para poder manter de pé a Zona Franca. E o texto atual, o arcabouço legal
que mantém a Zona Franca, as vantagens comparativas, já está previsto na Constituição e nós temos uma legislação consolidada até 2073. Então não faz sentido eu apoiar uma reforma, primeiro, que é ruim para o Brasil, porque ela está com o setor de serviços, o setor de serviços que emprega 70% no Brasil, 70% da população empregada no Brasil é no setor de serviços, e esse setor vai dobrar o seu imposto. Daqui a pouco a gente vai estar pagando, com o fim dessa reforma, uma água mais cara, uma energia mais cara, uma internet mais cara. Então não faz sentido. A Zona Franca, ela vende para o Brasil. A gente tem um modelo chamado substituição de importação. Então precisa do trabalhador no Ceará, no Rio Grande do Sul, todo mundo trabalhando para comprar nossa TV, para comprar nosso ar-condicionado. Então, ela primeiro, a gente não está garantido ainda a Zona Franca nessa reforma, a gente vai travar várias batalhas para consolidar ainda. E segundo, ela é ruim para o Brasil. Se é ruim para o Brasil, também é ruim para a Zona Franca. A gente sabe que são 10 anos aí de complementos e de transição. E mesmo preservando o IPI, o senhor ainda acha que não seria benéfico? É um passo fundamental. Sem o IPI, a gente seria o fim da Zona Franca. O IPI é o principal incentivo. Sim. Mas nós precisamos de outros incentivos para manter todas as empresas. Então, cada empresa tem um cálculo diferente. Então, a gente precisa do status que nós temos hoje. Então, como é que eu vou votar algo contra do que a gente tem hoje? Tinha que ser algo muito melhor para eu votar favorável. Bom. Deputado, olha só, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que confere status de infraestrutura crítica BR-319, viabilizando o uso de recursos do Fundo Amazônia para o reasfaltamento. Afinal, a BR-319, essa polêmica, ela sai ou ela não sai? Olha, é uma lenda, né, cara? Precisa, né? Sim, muito. É inadmissível. Até eu falei essa semana eu estava falando com os amigos e eles custaram acreditar que não existe uma ligação do Amazonas de Manaus, que é a 7ª capital do país, com o restante do Brasil, que a gente não tem uma estrada a gente asfaltada. Tem que explicar a geografia para o resto do país também, né? O que atrapalha muito a gente aqui é essa ignorância com relação... É uma ignorância muito grande. Explicar para o resto do país com mapa. O pessoal não sabe. E a única BR no Brasil que não é asfaltada é a 319. E o projeto que eu fui o relator, e eu tenho muito, assim, foi uma batalha histórica, porque nós tínhamos uma ministra chamada ministra Marina Silva, que estava ligando para os deputados do PT, do PSOL, para votar contra esse projeto, mas nós conseguimos vencer. O projeto, ele traz alguns pontos essenciais, que vai ser um grande avanço para a gente conseguir asfaltar a 319. Primeiro, ela é de segurança nacional. Ela vai ganhar prioridade em qualquer governo. Pode mudar o governo, ela vai continuar como prioridade. Por exemplo, hoje ela está fora do PAC. No PAC ela está dentro de um grupo de estudo. Sabe, na política, eu estava até falando mais cedo, quando você não quer fazer alguma coisa, sabe o que você faz? Grupo de estudo? Marca uma reunião. Marca uma reunião. Faz um comitê de análise. Faz um comitê de análise. Sim. É isso que fizeram com a 319. E aí esse projeto vai pressionar. Não, se o projeto sancionado, agora vai para o Senado, depois sanção presidencial, ele vai ter que entrar no PAC. Depois sancionado, ele obrigatoriamente tem que estar dentro do PAC. Nós colocamos o recurso do Fundo Amazônico também para ser utilizado para a 319. Nós facilitamos o licenciamento acessório, porque o licenciamento prévio nós já temos. Nós conseguimos no governo passado, que foi uma luta assim, também gigantesca, uma luta absurda, não é fácil. E aí, porque nós temos alguns inimigos, porque muitos políticos acham que o asfaltamento da 319 vai trazer desmatamento. Aí eu perguntei pra ti, sim, como é que o IBAMA, eu vi agora a entrevista do presidente do IBAMA, como é que o IBAMA vai fiscalizar a floresta amazônica, os que não tem como chegar lá? Ele não sabe o que é lá. Não sabe. Pelo menos é algo legal, é algo federal. Exato. Que tem como você fiscalizar. Perfeito, Karine. Muito bem. Asfaltado, a polícia rodoviária vai estar presente, o IBAMA vai conseguir patrulhar aquela área. Monta um esquema legal, o Estado estando presente, porque quando o Estado não está presente, cria-se um Estado paralelo. É isso que acontece na prática. E aí a gente tentou e conseguimos esse convencimento. Então nós conseguimos esse licenciamento facilitado, o licenciamento acessório, que é para canteiro de obra, que é para terraplanagem, para usinagem, coisa que o nosso DENIT também tem falhado muito. Então nós já temos o licenciamento prévio, mas o DENIT não consegue tirar as outras licenças para começar a asfaltar. E aí esse projeto vai botar o DENIT na cara do gol. Agora não tem mais desculpa. Bora começar a trabalhar?
E eu acho que desse projeto o senhor conseguiu tirar isso da competência, da mira, pelo menos, do Ministério do Meio Ambiente. E aí foi o pulo do gato, não é isso? É isso. E foi a preocupação, né, do meio ambiente, a ministra Marina Silva ligando, desesperada, ligando para os deputados, querendo barrar o projeto. Mas então, já não está mais agora não, porque o Congresso viu. Virou de segurança nacional, então muda completamente o perfil, é isso? Muda o perfil. Então a nossa defesa que vai cuidar e vai dar os status de segurança nacional para a nossa 319, que hoje nós vivemos a maior seca da história, né? Graças a Deus o rio voltou a subir, tá ficando trafegável, mas imagina, a gente não tinha um backup, não tinha uma estrada para escoar o nosso produto da Zona Franca. Para chegar às coisas. A população indígena que precisa ter acesso à escola, à saúde, não tem como chegar. Então é o Estado se fazer mais presente e a 319 é fundamental para a história do Amazonas. Sem dúvida, sem dúvida. O senhor também conseguiu aprovar 3 projetos de leis esse ano importantes. O senhor poderia resumir esses 3? Sim. Karine, na verdade, provei com o 4º agora, já passou. Já conta pra gente. Já passei, porque no mesmo dia que eu aprovei esse projeto, foi em favor da Zona Franca de Manaus, eu aprovei o da 319. E a 319 é assim, um clamor tão grande que acabou abafando a notícia do projeto da Zona Franca, que é gigante esse projeto. Nós conseguimos prorrogar os incentivos fiscais da Lei de Informática, que acabaria agora 31 de dezembro, e das áreas de livre comércio na Amazônia Ocidental, que são 10 municípios. E um deles é nosso, que é Tabatinga. Imagina, a partir do dia 1º de janeiro ia acabar a Lei de Informática. Só a Lei de Informática é o grande responsável para sustentar a nossa Universidade do Estado do Amazonas. Esse projeto meu é de 2019. Hoje, quer dizer, essa semana, nós conseguimos aprovar. Aprovei na terça, na quarta, o senador Almoar foi o relator do Senado, também já aprovou, já está para sanção presidencial. Então, a Lei de Informática também traz, só de recurso de P&D, 1,6 bi. É muito recurso. Então, é um projeto gigantesco para acabar com qualquer dúvida em relação ao meu comprometimento com a Zona Franca de Manaus, com o trabalho que eu venho fazendo em prol do nosso estado. Então, projeto da BR-319, Zona Franca de Manaus, que eu já tinha aprovado esse ano também, mais autonomia para a Suframa, não sei se você lembra, Karina, a questão do P&D. Sim. Porque, para a população entender que está nos ouvindo, para você colocar uma fábrica aqui, para você produzir algo na Zona Franca, você precisa de um processo produtivo básico. É todo um protocolo que você tem que seguir para você ganhar os incentivos fiscais. Só que muita fábrica vinha para cá, fazia o PPB, só que ficava engavetado no governo federal. Passava em média de 2 anos. Eu lembro que o de LED passou mais de 3. Olha o absurdo disso. Então ninguém quer mais produzir aqui, ninguém quer trazer novos produtos por causa dessa insegurança que havia na aprovação dos PPPs. E isso acabou com o projeto nosso sancionado, que caso o governo federal tem 120 dias, né, o Ministério da Indústria tem 120 dias para decidir se o projeto é aprovado ou não. Caso ele não decida, autonomia para a Suframa. Logo, é praticamente automático. Depois que a Suframa aprovar um projeto, um PPB, é praticamente automático que ele, depois dos 120 dias... Que vigore, porque ele já sai daqui aprovado. Então não precisa da Suframa dar um outro parecer, porque o parecer já está de aprovação. Isso também vão trazer novas linhas, isso é mais emprego, é emprego na veia para a população de Manaus. Outros projetos, que são muitos, desculpa. Nós trabalhamos com a questão da violência doméstica. É um projeto que eu me orgulho muito, porque eu trouxe essa experiência da vida policial, de combater a violência doméstica aqui na nossa cidade. Infelizmente, os números não diminuíram, só aumentaram. E um dos dramas é retirar a mulher da casa do agressor. Questão da economia, né? Exato, você lembrou, né, Karine? Sim, claro, você falou aqui com a gente. Exato, eu falei aqui com exclusividade aqui na Rádio Mix sobre esse projeto. Ele reserva 10% das vagas do Cine para as mulheres que sofrem violência doméstica. Então, muitas vezes eu atendi a ocorrência, a mulher estava agredida, violentada fisicamente, psicologicamente, o filho, a família destruída naquele momento, mas quando eu ia colocar o agressor, o marmanjo lá, agressor no camburão, a mulher pedia, por favor, não leva meu marido preso não, dá só um susto nele, porque senão não vou ter o que comer amanhã. Isso parte o coração. E eu aprendi na minha vida o seguinte, que quem cuida da mulher, cuida da família. Quem cuida da família está cuidando de uma sociedade mais saudável. Então esse projeto vai ajudar, já está em vigor, já tem grupo de estudos no governo federal para tentar regulamentar melhor esse projeto, mas aqui no Amazonas eu tô acompanhando
E a gente conseguiu avançar muito e colocar essa mulher que sofre violência doméstica no mercado de trabalho. Tendo prioridade no ensino, sem dúvida. E teve o projeto do cordão de girassóis, que eu falei também aqui na Rádio Mix. Existem algumas doenças que são ocultas, que são invisíveis. Por exemplo, uma criança, um adulto que tem o autismo. Você olha para ele, você não vai perceber, não está escrito, ele tem autismo. Sim. Mas o cordão de girassóis, que virou símbolo nacional das doenças ocultas, que isso já acontecia em outros países. Por exemplo, eu trouxe essa ideia da Inglaterra, eu estive no aeroporto em Londres e lá já está muito consolidado o cordão de girassol como símbolo da doença oculta. Porque o atendente, quando observar a pessoa com cordão de girassol, já sabe que ela precisa de um tratamento diferenciado. E até a gente, a população, identifica, convivendo, né, Carlão? Você está numa loja, você está do lado, sabe que a pessoa tem alguma restrição, você já, né, tem empatia. Já tem empatia, exato. Não é obrigatório, quem achar que é necessidade para utilizar, uma criança, por exemplo, vai viajar, eu acho que é fundamental, vai ajudar bastante. É mais inclusão, é tornar o invisível visível. Ok. Carlão, tem pergunta aí para a gente não pode, inclusive, deixar de falar, né? Que é eleições, já estamos praticamente no ano de 2024, então é um assunto importante que nós temos que realmente fazer aquela pergunta. Deputado, o senhor é candidato a prefeito ou a vice-prefeito agora no próximo pleito? Carlão, não tem essa possibilidade de candidato a vice-prefeito, né? Mas já falei hoje mais cedo e vou repetir agora. O PL terá um candidato a prefeito na cidade de Manaus. Sim. Nós temos apoio do presidente Bolsonaro, que teve 60% dos votos aqui no segundo turno. Então o PL vem muito forte e eu estou me preparando. Eu sou pré-candidato a prefeito da cidade de Manaus. Sim. E vai contar com o apoio, então, do ex-presidente Bolsonaro. Sim. E o nosso objetivo é fazer o maior número de prefeituras. Não cometer o erro que nós fizemos em 2020. Não dar prioridade para as eleições municipais. Essa não. O Bolsonaro está focado em ajudar dos seus candidatos do Partido Liberal a fazer o maior número de prefeituras que puder, porque isso é muito importante para 26. Então, o PL terá a força do presidente Bolsonaro fazendo campanha aqui na cidade de Manaus e eu sou pré-candidato do nosso partido. Deputado, outro assunto também que a gente tem que comentar é a sua relação com o Coronel Menezes, o clima de Natal. De novo, você que já tinha passado essa história. Não, mas tem que perguntar. É porque tem que ter uma tretazinha, né, pra dar. Tem aquela rusguinha ainda que a gente mas a gente tá em clima de Natal, né, Carlão? Vai que, olha. Como é que vai que surge um perdão, alguma coisa assim, né? Não, lógico, meu coração não cabe mágoa. Aí, como é que tá essa relação aí? Olha, o Coronel Menezes, eu acho que tem que toda uma tese para poder explicar a figura dele, né? Sim. A figura. A única pessoa, o Coronel Menezes, não tem apoio de ninguém. Brigou com todo mundo. Ele conseguiu brigar com todo mundo. E ele brigou com a única pessoa que o apoiava. Eu apoiei o Coronel Menezes para entrar na SUFRAMA como deputado federal. Eu apoiei o Coronel Menezes recentemente agora para o Senado Federal. Acho que era o único deputado federal que estava viajando com ele, junto com a filha dele, fazendo campanha. Eu brigava com a bancada, porque quando ele estava na SUFRAMA, ele atacava toda a bancada. E eu tentava defendê-lo, fazer de tudo, porque você vai perceber, quando você me conhecer mais, Karime, Calão, que eu sou um cara de time, eu sou de grupo. Eu não posso, eu tenho que pensar, mesmo o meu companheiro possa estar até errado, mas a gente tenta protegê-lo para tentar levar o melhor caminho. Mas era difícil demais com o Coronel Menezes. E aí ele conseguiu fazer algo inédito. Faltava só comigo brigar. E aí ele fez uma live me atacando. E aí nós abrimos um procedimento para expulsá-lo do partido, porque eu falei, olha, casa dividida, ela se arruína. Não dá, imagina, no mesmo time de futebol, tá o atacante, os dois atacantes brigando, não vai fazer gol. Faz contra. Os dois zagueiros brigando, vai levar gol. Vai fazer gol contra. Então não faz sentido. Eu falei, olha, Vanessa, se tu quer brigar comigo, sou deputado federal do partido, então vai procurar um outro partido para você brigar. Não aqui, eu não vou permitir isso. Infelizmente aconteceu isso. Mas ele, eu acho que tem as portas abertas para ser candidato a vereador. Acho que é possível, se ele quiser reconstruir a imagem dele de brigão, mas em vez de brigar com as pessoas, tem que brigar pelo povo, com um bom projeto para a cidade de Manaus, né? Acho que seria um bom recomeço ele vir candidato a vereador. Acho que dá para, de repente, conseguir conversar com o Valdemar Costa Neto. Eu acho que é algo que é possível conversar sobre isso, né?
Não sei, eu acho que tem tanta coisa para falar. Bom, vamos lá, vamos falar de relacionamento. Vamos falar. Relacionamento com o governador Wilson Lima e com o prefeito Davi Almeida. O governador Wilson Lima é muito bom, eu sou da base do governador, a gente já tem feito uma parceria desde 2018, conseguimos avançar em muitas áreas. Por exemplo, eu sou da área da segurança pública, vim da área da segurança pública, e nós conseguimos um grande aumento para uma valorização dos policiais militares com a lei de curso. A lei de curso que já existe para os professores, existia para a Polícia Civil, mas o policial militar era meio marginalizado em relação à educação, ao incentivo educacional. Hoje, se o policial fizer uma pós-graduação, ele vai ganhar 25% a mais do seu salário. Se ele fizer mestrado, 30%, doutorado, 35%. Eu quero ver a população olhando para o policial e entender que, que ele tem nível superior, que ele tem um mestrado, que ele tem uma formação. Bacana. E quem ganha com isso? A sociedade. Com o prefeito Davi Almeida, institucional. Ele vai em Brasília, vai atrás de emenda, a gente conversa, coloquei emenda para as feiras, coloquei emenda agora para a saúde, para ajudar a nossa cidade. Uma relação institucional, não tem uma relação proximidade política. Deputado e prefeito. E o prefeito. Sim, é isso. O prefeito, né? eu não tenho uma relação, eu não tenho essa proximidade com o prefeito, só uma relação institucional. Agora, capitão, ok, então, já que estamos no clima de Natal, né? Para encerrar, sua mensagem aí para encerrar a nossa entrevista aí com, né? Na boa, no clima, uma mensagem para o povo amazonense aí. Num clima bom, né? Clima bom. E aí a gente passou muito sufoco nos últimos tempos, passamos pela pandemia. Sim. E essa estiagem histórica, essa estiagem seca, agora, enfim, então, as queimadas, nossa. As queimadas, fumaça, fomos muito castigados. Mas que o ano de 2024 eu tenho certeza que vai ser muito melhor, vamos ser muito abençoados. Lembrando que agora estamos se aproximando do Natal. Sim. E quem faz aniversário é Jesus. Sim, exato. Então quem tem que ser presenteado é Jesus Cristo. Eu acho que o maior presente é deixar a nossa vida nas mãos dele, fazer ele como a nossa bússola, que a gente pode até se desviar, se perder por muitas vezes, mas a gente pega a bússola e que a gente possa voltar para o caminho certo. É que ele é a figura central desse Natal, não é? Não podemos esquecer, é muito bom comemorar com a família, presentes, mas o presente maior é do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Feliz Natal a todos amazonenses, em especial aqui da cidade de Manaus. Muitíssimo obrigado, um ótimo Natal, um 2024 com muito sucesso, muita prosperidade e saúde, não é? Saúde, Karine. Muitíssimo obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Valeu, agora 6h32. Karine. Conversamos com o deputado federal Alberto Neto, do PL. 18 horas. Olha, nesse domingo comemoramos a véspera. Vamos direto para Brasília? Vamos direto para Brasília, beleza, que Brasília já está aqui, Carlos. Brasília hoje está aqui, inclusive, Daqui a pouco a gente vai para presente de Natal. Vamos falar de Natal. Sim. Então vamos Bora falar com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que está aqui em Manaus trazendo os bastidores, trazendo as informações quentinhas aqui pra gente. Então, Cadu, boa noite. Boa noite, Cadu. Vamos lá, Cadu. A bancada do Amazonas fechou o ano aí gastando muito, entregando pouco. Como é que foi feita essa avaliação? Conta mais pra gente. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, querido. Ouvintes do programa 18 horas. A gente segue por aqui até hoje. Depois a gente entra de recesso, viu, Karine? Sim, já tô sabendo. Já tá anotado. Já tá anotado, né? Mas olha, Karine, antes de ir embora, antes da gente dar um tchauzinho pra galera, a gente fez uma apuração do ano, né, de 2023 com relação aos gastos dos nossos parlamentares, o que eles gastaram com a cota parlamentar, mas também a gente fez um paralelo com a atividade parlamentar de cada um. Claro que não dá pra gente mensurar, né, o trabalho, precisamente, né, o trabalho de um parlamentar, porque alguns deles trabalham muito de bastidor, mas eu acho que o projeto de lei, apresentar um projeto de lei, entregar um requerimento ao governo, uma indicação, pode ser um parâmetro que aproxima ali da precisão da atividade parlamentar. É importante que o parlamentar lá em Brasília, ele apresente projeto, da mesma forma como ele tem que apresentar na Assembleia Legislativa, digamos. A gente mensura dessa forma, né, de uma forma empírica até. Agora vamos falar de dinheiro. Olha, os nossos parlamentares, eles gastaram esse ano, de janeiro a novembro, tá? Ainda não foi contabilizado dezembro. 3.040.000 reais, tá? Só com cota parlamentar, não com gastos de gabinete. Só com cota parlamentar, que é dinheiro que paga aluguel de carro, aluguel de escritório, paga gente, prestação de serviço, advogado, estatística, enfim, tudo isso. O mais gastador, Átila Lins.
Átila Lins, sempre ele, né? O Átila Lins, ele gastou R$542 mil. O Silas Câmara em segundo lugar com R$523 mil. Eu tô arredondando, tá, gente? Sidney Leite é o terceiro mais gastador com R$518 mil. Fausto Júnior, que tá de saída, né, da nossa bancada, ele gastou aí R$479 mil. Saulo Viana, R$474 mil. Adail Filho, R$507 mil. Capitão Alberto Neto, que acabou de passar por aqui no nosso estúdio, R$349 mil. E por último, Amon Mandel, R$5.600. Por quê? O Amon, ele continua com aquela prática dele de não utilizar recursos públicos para fazer a atividade dele parlamentar. Bom, já sabemos agora a questão dos números, né? Agora vamos falar de atividade parlamentar. Sim. Então vamos pelo ranking, né? Começamos com Átila Lins, então vamos falar o que ele fez, né? Átila Lins apresentou ao longo de 2023 um projeto de lei, que nem ele é autor. Quem é autor é um parlamentar do estado de Rondônia, aquele da 319 que o capitão Alberto Neto acabou de falar. O Alberto Neto foi relator, né? Foi um deputado de Rondônia que foi o autor. O Átila Lins, ele foi lá e subscreveu. O Átila Lins está lá há muito tempo, né? Meu? Ele está no sétimo, no oitavo, acho que no nono. Por aí. Eu já perdi as contas, já, 30 anos, talvez. Tipo isso. E ele tá... eu ia dizer turistando, não é bem assim, mas ele já tem um métier dele de trabalho, onde ele vai, ele abre portas, né? Então ele não precisa, eu acho que ele já não se sente mais obrigado a apresentar nada, digamos assim, um projeto de lei, uma indicação. Enfim. Só tem uma indicação ao longo de 2023. O gabinete dele praticamente não trabalhou nesse sentido, entendeu? Agora, o Silas Câmara, o segundo mais gastador, ele apresentou 10 projetos de lei. Ele é presidente da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional e ele finaliza esse ano com um revés, né? O revés familiar, o revés dentro do Congresso Nacional. Tem um pedido de vista lá, né? Exato. Tem a questão essa questão judicial no TRE, que pode caçar o mandato dele, e ele tá buscando de toda forma, tá lá abraçando o Flávio Dino, tá lá falando com os ministros do STF, tá fazendo todo aquele trabalho para tentar se salvar. E o Sidney Leite, o terceiro mais gastador, ele foi membro do grupo de trabalho da reforma tributária, ele apresentou 10 projetos de lei, 3 projetos de lei complementar e tem uma atividade média, mas ele é um parlamentar experiente, ele é um cara que consegue dialogar com a oposição, com o governo, ele é muito inteligente, né? Muito perspicaz e sagaz, né? Ele consegue arregimentar os grupos não só do Amazonas, como consegue de outros estados. Fausto Júnior, ele é o presidente da Frente Parlamentar de Defesa da BR-319, ele foi membro da CPI das Americanas, que não teve um resultado. Ele apresentou ao longo do ano 25 projetos de lei, 18 requerimentos de informação e 27 indicações. O que são requerimentos e o que são indicações? São pedidos, são sugestões que são encaminhadas ao governo federal. Você gostaria que fosse criado um programa, você gostaria que determinado programa atendesse a determinado grupo, então ele encaminha um requerimento para o governo federal. Então ele fez bastante isso. Como ele é um parlamentar que não dialogava ou ainda não dialoga com o governo, a única forma de comunicação com o governo foi por meio de requerimentos e também de indicações. Saulo Viana, membro do GT da Reforma Tributária também, apresentou aí 22 projetos de lei, 5 pedidos de CPI, né? Ele foi membro daquela CPI das apostas esportivas, que não teve resultado, mas foi um parlamentar com um desempenho médio, né? O Adail Filho, ele apresentou 16 projetos de lei, subscreveu aí 3 PECs, fez parte aí da criação de 178 frentes parlamentares. O que não falta lá naquela Câmara dos Deputados é frente parlamentar. Então ele foi lá, me passou a caneta em todos os pedidos, ele cumpriu com esse papel aí de somar a criação de grupos parlamentares. E a gente sabe, ele continua sendo, Carlão, o deputado que mais gasta com divulgação da atividade parlamentar. Ele gastou muito dinheiro esse ano. Capitão Alberto Neto, vice-líder do PL, ele está entre os que menos gasta. Ele gastou, como eu falei, R$349 mil. Ele apresentou 54 projetos de lei. Apresentou também 12 projetos de decreto legislativo. Tá atuando.
Está atuando. Projetos de decreto legislativo é aquilo que você contesta uma atuação do governo. Você contesta, você diz que o governo extrapolou as suas competências. Então você apresenta um projeto de decreto legislativo. Ele apresentou também 117 indicações ao governo e 41 emendas à comissão. Ele é da CCJ. Então ele tem uma atuação muito grande. E aí o menos gastador é o AMON, que tem uma atividade, ele é o campeão em atividade parlamentar. Ele apresentou 84 projetos de lei, 458 requerimentos de informação e 49 indicações. Tá estreando lá, né? Tá estreando. Entregou bastante, né? Entregou bastante. Ele apresentou muito, ele apresentou muita proposta, foi um cara muito propositivo e gastou menos. Sim. Ao longo de 2023... Custo-benefício bem, né? Ou seja, você coloca na balança todo mundo, acaba que fica um desempenho médio, mas tem alguns ali que protagonizam, como Amon Mandel, Capitão Alberto Neto. Então, esse é o resultado do nosso balanço da nossa bancada, que em termos de produtividade médio, porque teve aquela briga Zona Franca de Manaus, reforma tributária, teve a seca dos rios, tivemos uma atuação, felizmente as coisas acabaram saindo dentro do esperado, e de janeiro a dezembro, ao todo, a divulgação da atividade parlamentar, os 8 parlamentares, Karime, gastaram R$1.300.000 só para divulgar suas atividades nas redes sociais. E também com fretamento de aeronave gastaram R$570.000. Haja dinheiro, né? É muito dinheiro, né? É difícil, né? Pois é, e a avaliação seja muito dinheiro para pouca entrega, no fim das contas, fazendo aí o Noves Fora. Noves Fora é isso, né? 3 milhões que não saiu. Poderia ter entregue mais, né? Sim. Ficou nas costas de 1 ou 2 ou 3 aí. Valeu, enfim, Cadu. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada, Cadu, pelas informações. Tem uma rapidinha aí para... Tem uma rapidinha. Importante. Tem uma rapidinha, que é a votação do orçamento, né? Sim. Agora à tarde foi aprovado o orçamento público de 2024, né? Que aí o destaque desse orçamento público é a questão do fundo eleitoral, que a gente já falou sobre esse assunto. Aí foi aprovado quase 5 bilhões de reais para a campanha do ano que vem. Comparando com a campanha passada, com as eleições municipais, é o dobro. Sim. Comparando com as eleições do ano passado, é quase o mesmo valor. As emendas parlamentares aí finalizaram com 53 bilhões de reais, ou seja, os parlamentares, deputados e senadores têm uma fatia muito mais gorda de participação no orçamento público. Tá mandando junto com o governo ali. E o PAC também, de 54 bilhões, um orçamento menos gordinho, o governo vai ter menos condições de investir. Isso é muito ruim para o governo Lula, que precisa fazer investimentos e aparecer cada vez mais. Volto com vocês, obrigada, bom descanso, né? Vai passar valeu, galera. Descanso, Cadu. Feliz 2024 pra gente, boas festas para nós. Valeu, e depois daqui eu sigo pra Brasília e a gente se fala por lá. Boa viagem, Cadu, tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau. Até mais. Agora 6h42. 18 horas. Agora sim, Karime. Nesse domingo comemoramos a véspera de Natal, quando a maioria das famílias se reúnem para celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Estamos em plena época de confraternizar com a família, amigos e além da tradicional troca de presentes aí entre os amigos, entre os brothers. Esse ano, a venda de Natal deve movimentar mais de R$1,5 bilhão de reais no comércio, hein, Karime? É uma boa. Aqui de Manaus, né? Um dinheiro bom, viu? E o levantamento é da Câmara de Dirigentes de Lojistas e revela também que mais de 90% dos entrevistados pretendem presentear alguém neste Natal. O valor médio de compras por consumidor é de aproximadamente R$170. Vamos acompanhar mais sobre o assunto agora com André Meirelles. A chegada do Natal já gera uma grande expectativa para o comércio varejista. Segundo o levantamento realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, a CDL, a data mais aguardada do ano deve resultar em uma receita bruta superior a R$1 bilhão, como explica o vice-presidente da CDL em Manaus, Ézer Azuri Benzion. Essa semana é a semana mais importante de vendas para o comércio. Ela começou com a entrada de recursos oriundos do 13º pago pelo governo do estado, no dia 19. Ontem tivemos a entrada dos recursos dos funcionários CLT, 13º, e hoje e amanhã o governo fará o adiantamento
do pagamento dos soldos do mês, né? Nós acreditamos que deve estar entrando em torno de entre 2,5 bilhões a 3 bilhões de reais de circulação no nosso estado, e com isso acreditamos que vamos ter um Natal com crescimento e com vendas fortes para o ano de 2023. Segundo a CDL, o ticket médio estimado é de aproximadamente R$ 170, representando um aumento de 6% no número de vendas em comparação com o ano anterior. Neste ano, o centro da cidade será o principal local escolhido para as compras dos presentes. O shopping center vem em segundo lugar e, em terceiro, as lojas de bairros. Na sequência, vem as lojas virtuais e supermercados. Até este sábado, o comércio abre por 4 horas adicionais, permitindo que os consumidores finalizem suas compras de última hora. No domingo, dia 24 de dezembro, as lojas fecharão mais cedo, às 18 horas. Já no Natal, dia 25, o comércio permanece fechado. De 26 a 30 de dezembro, o horário será novamente estendido em 3 horas para os consumidores realizarem trocas e compras pós-Natal. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 45 minutos. Você no melhor mix do Brasil. E atenção, hein, pessoal. Começa à meia-noite desta sexta-feira em todo o país a Operação Natal 2023 para garantir a segurança nas rodovias federais durante o feriadão aí, Karine. Exato, Carlão. E aqui no Amazonas, a operação da Polícia Rodoviária Federal vai contar com o reforço da Operação Natal Feliz, comandada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos e Delegados, em parceria com o Batalhão de Trânsito e o Detran. Vamos acompanhar mais agora com a Ginéia Araújo. As infrações que mais cresceram no trânsito em todo o país foram a falta do uso de cinto de segurança, de capacete e o transporte de crianças fora das cadeirinhas. Essas 3 infrações estarão na mira principal da Polícia Rodoviária em todo o país na Operação Natal 2023, que começa hoje e vai até o fim do feriado de Natal na segunda-feira, dia 25. O objetivo da Polícia Rodoviária é que todos estejam mais conscientes sobre a importância do respeito às normas de trânsito. Aqui em Manaus, a fiscalização vai ser reforçada pela Operação Natal Feliz, voltada para o transporte intermunicipal de ônibus e barcos, principalmente. O reforço na fiscalização ocorre de hoje até o dia 25 de dezembro nas principais saídas da capital. A previsão é de que aproximadamente 20 mil pessoas devem deixar Manaus a partir dessa sexta-feira para passar as festas de fim de ano com parentes no interior. Por isso, a ação nas saídas da capital começou às 7 da manhã em todos os postos de fiscalização, tanto no transporte por estrada quanto por rios. Pela previsão da Arcepan, mais de 1.160 fiscalizações devem ser realizadas em 4 dias de atividades. O diretor-presidente da agência reguladora, João Rufino Júnior, destaca que nessa época do ano o fluxo de passageiros é mais intenso. Serão 4 dias de operação em que a agência, em parceria com a Polícia Militar, com a SNPH, seguindo a orientação do governador Wilson Lima, irá intensificar suas ações de fiscalização em todas as saídas da capital, atuando nos modais rodoviário e aquaviário, para que nós tenhamos aí um feriado de Natal muito tranquilo para quem irá visitar parentes, viajar pelos municípios do nosso estado, utilizando o transporte intermunicipal. Então, para isso, nós estamos preparados com o nosso contingente pronto para iniciar esse trabalho e ter um período do Natal bastante tranquilo no transporte intermunicipal no estado do Amazonas. A previsão é que pela rodoviária passem mais de 1.500 passageiros. Já as viagens de barco devem ser feitas por mais de 11 mil pessoas nos 4 dias de feriado até o Natal. Durante as fiscalizações, também estão sendo distribuídos folhetos com dicas para se ter uma viagem mais segura. Odneia Araújo para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. E olhem, a Polícia Rodoviária Federal informou restrição de tráfego na BR-319 no estado do Amazonas. A restrição acontece no período de dezembro deste ano até junho do ano que vem. Meio ano aí, Karine. Exato, Carlão. Isso para manter o tráfego seguro, principalmente no transporte de passageiros e de carga para as comunidades e cidades que ficam aí ao longo da rodovia que liga Manaus a Porto Velho. Bom, a Polícia Rodoviária Federal anunciou também que vai realizar fiscalizações para que as medidas sejam cumpridas, tendo em vista a necessidade de se manter a trafegabilidade na BR-319, mesmo que de forma precária. Até a Polícia Rodoviária Federal sabe, né? Até o pessoal sabe. Nesse período aí de chuva na região, Carlão. De acordo com a portaria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, que é o DENIT, Amazonas, fica proibido, então, o tráfego de veículos com capacidade de peso bruto total combinado acima do limite máximo de 23 toneladas no segmento entre o início da travessia do Rio Amazonas, no Careiro, até o entrocamento da rodovia BR-230 lá em Humaitá. Karine, agora 6h49. Mix. Bom, Natal chegando e as pessoas também já estão se programando para o Réveillon, né, Carlão? Aqui em Manaus, o prefeito já anunciou as atrações do Réveillon lá na Ponta Negra. E quem tem as informações é Nathalie Moraes, que está ao vivo aqui com a gente. Boa noite, Nathalie. Então, vai ter festa. Vai ter festa, muita festa, Karine e Carlão. Boa noite para vocês, boa noite, ouvintes. Pelo menos 8 atrações foram confirmadas no Réveillon 2024 aqui na nossa capital. São elas: Joelma, Kevin Cris, Dorgival Dantas, Eduardo Costa, JM Puxado e DJ Arana foram os artistas escolhidos para embalar aí o público que vai prestigiar o evento em palcos na Ponta Negra, na Zona Oeste, e também no Parque Amazonino Mendes, na Zona Leste de Manaus. Essa é a primeira vez, né, já que o parque foi inaugurado recentemente, Karine. As atrações foram divulgadas hoje pela Manaus Cult e, como eu disse, né, além da Ponta Negra, vai ter show aí no Parque Amazonino Mendes. Mas lá na Ponta Negra, além do show, vai ter aí show de drones e, claro, a tradicional queima de fogos, que deve durar aí cerca de 10 minutos. A cantora Joelma é a principal atração do Réveillon aqui da nossa capital amazonense, e a artista também vai estar no município de Rio Preto da Eva para os festejos aí nesse fim de ano. Aqui na capital, Karine, a Joelma promete aí realmente levar o público ao delírio. Maravilhosa, gente. Ela é vamos diva, lá dançar, tomar um tacacá. Tomar um tacacá, ficar de boa. Exatamente, dançar, curtir, ficar de boa. Entrando na trend, né? Então, ela realmente deve levar o público à loucura, porque ela vai lançar um álbum novo lá na Ponta Negra. Sensacional. Então, a gente sabe que ela tem uma leva de fãs aqui na nossa capital que prometem a estar lá acompanhando. Na Ponta Negra, a estimativa aí de público é de mais de 200 mil pessoas para a virada do ano. Já lá na Zona Leste, no Parque Amazonino Mendes, são esperadas aí mais de 120 mil pessoas. Na Zona Leste, né, as atrações aí do Réveillon são aí o Eduardo Costa, JM Puxado e a DJ Ariana. Os eventos, né, nos dois palcos acontecem simultaneamente a partir das 8 horas da noite, tanto na Ponta Negra quanto lá no Parque Amazonino Mendes. É isso, Karine, Carlão, boa noite. Feliz Natal pra vocês e Feliz Natal pros nossos ouvintes. Beijo. Valeu, Nathalie. Ótimo Natal. Feliz Natal também, viu? Obrigada pelas informações. Valeu, Nathalie. Até segunda, 6h52. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Tempo e temperatura para amanhã, né? Amanhã é sexta-feira. Sábado e domingo. Sábado e domingo. Hoje é sexta, Karine? Sim, Carlão, hoje é sexta. Maria. Tempo e temperatura para amanhã, então, final de semana, sábado e domingo. Karine Leão. Previsão do tempo. Para este sábado, a previsão é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 57% e 100%. E no domingo, também sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 25 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. Mix.
E vamos agora falar dos bastidores da política amazonense com ela, Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, boa noite. Cíntia, então, o assunto do dia, todo mundo falando sobre isso, a inteligência artificial que já está sendo usado aí para produzir fake news aqui, movimentando e fazendo já uma confusão para as eleições do ano que vem, praticamente, já que a gente sempre fala que já estamos em 2024. Então, a primeira vítima foi o prefeito Davi Almeida, né? O prefeito Davi Almeida precisa torcer muito para que o governo do Amazonas não faça também o repasse do Fundeb, só assim para ele conseguir desfazer esse impacto. Porque o grande problema aí é que houve uma coletiva, houve toda uma preocupação, um movimento para desfazer a tal fala fake, de acordo com o prefeito Davi Almeida. Ele foi à delegacia, Manaus inteira acompanhou isso o dia inteiro, e nas frases em que são intituladas a ele, chama os professores aí de vagabundos, como a gente já trouxe aqui, disse que querem dinheirinho de mão beijada. Esse mesmo prefeito que a gente já viu falando frases como a prefeitura não entrou com porra nenhuma. Então é complicado. A gente já viu o prefeito ter um comportamento mais destemperado. De qualquer forma, isso não dá direito a ninguém de colocar frases fakes aí na boca do prefeito Davi Almeida, que está enfrentando uma semana bem difícil por conta desse não repasse do Fundeb. Ao mesmo tempo, não houve qualquer coletiva, nem por parte do prefeito, nem da Secretaria de Educação, para explicar quanto que é o tal do repasse, qual que foi a queda. Todo mundo fica buscando entender o que aconteceu ali, então tá faltando transparência. Nesse momento, essa hora de dizer estão fazendo fake, eu sou muito vítima, não sei se tá colando muito, mas para que esse impacto de não chegue à parte política, enfim, não desgaste mais ainda, é preciso que o governo também não faça o repasse. E o governador já se posicionou falando que é possível que isso aconteça, viu? Que ele não faça também o repasse porque houve uma queda. Só que é preciso fazer aí toda uma transparência de cadê esse dinheiro, quanto foi o repasse, cadê tudo isso. O foco virou, estão fazendo um fake sobre mim, mas e o assunto Fundeb? Onde é que fica? Karime, Carlão. E olha, Cíntia, tem mudança na Manaus Cult aí, o responsável pelos eventos da prefeitura foi exonerado, e normalmente quando é exonerado alguém, entra e sai muita gente, né? Como é que tá essa situação aí de entra e sai agora na Manaus Cult, Cíntia? Osvaldo, o nome dele, né? Osvaldo, que foi muitas vezes, Osvaldo Cardoso foi muito notícia, né? Na Manaus Cult, ele não teve uma temporada muito positiva, mas enfrentou aí grandes desafios. Osvaldo Cardoso, ele sai da Manaus Cult, ele que é bacharel em Direito, pastor evangélico, é porque houve um momento em que chamaram ele de advogado e ele não desmentiu assim que assumiu, mas ele não é advogado porque não tem OAB, ele é só formado em Direito e agora ele bacharel. Também bacharel em Direito e agora ele também não é mais nem secretário da Manaus Cult. Deixa eu só ver quem ficou no lugar dele. Gente. Espera, porque Espera aí, que é muita informação, gente. A gente tem isso aqui por aqui. Rodinei Rodrigues, atual diretor de grandes eventos, ele assume aí a pasta da Manaus Cult e a gente vai ficar de olho nessa pasta para ver o que vem por aí, porque foi uma pasta muito comentada. Sim. Cultura é muito forte em Manaus, né? Tivemos muitos eventos, ainda vamos continuar tendo e é um bom espaço pra gente ficar de olho. Karime, Carlão. Cíntia, pra falar em troca, Cíntia, o deputado federal Fausto Júnior é novo secretário de Wilson Lima. Quem é que assume o lugar dele lá na Câmara Federal? Ainda não teve aquele nomezinho do diário, sabe? Mas entendi. Ele assume aí a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, SEDURB, que é chefiada atualmente pelo Marcelo Campelo, mas aí vai assumir Fausto Júnior, que sai, então ele é deputado federal, sai de Brasília para assumir o cargo de secretário estadual aqui no Amazonas. Então, há uma consequência ali nas cadeiras, né, na Câmara dos Deputados, que Paulderney Avelino assume o lugar pela suplência, realmente, ali, pela ordem. Paulderney Avelino retorna a Brasília, que não é ambiente estranho para ele, tem um trânsito bom ali, é um momento de falar de Zona Franca de Manaus, BR-319, enfim, tudo isso, e Paulderney vai estar ali mais presente, coisa que Fausto não conseguiu fazer, talvez pela inexperiência, realmente não seja nem justo comparar o Paulderney
Valderney, com a experiência que tem, e Fausto Júnior, que era completamente primeiro mandato, né? E também tem que... Aí quem manda é Cadu, né? Quem sabe, quem manja direito aí é o Cadu para falar sobre como foi a passagem de Fausto Júnior por Brasília. Obrigada, era isso. Valeu. Ai, Feliz Natal a todos, Feliz né? Natal. Feliz Natal. Até segunda. Valeu, até segunda. 18 horas. Esporte. Cid Soares não deu para o Fluminense dessa vez, fica pra próxima. Foi feio, hein, gente? Foi suado, foi. Enfim. Tem som aqui pra mim? Como é que tá aí? Tem, meu vai lá. aqui não, mas enfim. Bom, olha, a final desse Mundial de Clubes enrolou hoje às 2h, quem não acompanhou, o horário de Manaus, em Jeddah, na Arábia Saudita, e foi realmente surpreendente, mas nada equilibrado. O que surpreendeu mesmo foi a torcida, mesmo perdendo, né, por 2-0, continuou fazendo aí o seu papel, vibrando e colocando o time pra frente. O Fluminense entrou em campo, abriu a caixa de ferramentas, bateu muito e a arbitragem ainda foi conivente. Os gols do City vieram, né, 1-1, um contra, outro de peito, de mau jeito, e o último uma tabela rápida, mas foi matador o negócio. E aqui pra nós, né, o Manchester City entrou como favorito, é um dos, se não é o melhor do time do mundo da atualidade, jogou mesmo, toca, domina, controla, enfim. Eu vi o Fluminense nervoso, perdido em campo, frente a um time muito grande, robusto e que joga leve. A torcida do Flusão continuou fazendo sua parte, mas o Fluminense segue sem Mundial. Mas com prêmio de consolação, tá? O Clube Carioca vai receber aí cerca de 4 milhões de dólares, 21,4 milhões de reais. Tá bom. E o ponta-direita que o Flamengo quer para disputar posição com o Luiz Araújo é Luiz Henrique, ex-Fluminense, inclusive. O rubro-negro tenta a contratação do atacante de 22 anos por empréstimo com opção de compra. O Betis Clube, né? O Betis Clube, que é que o Luiz defende atualmente, prefere a venda, mas não descarta a possibilidade do negócio nesse formato proposto pelo Flamengo. Eu nem vou tomar mais o tempo, cara. Temos que andar. Valeu, Cid. Feliz Natal. Feliz Natal, até segunda. Cid, pra Feliz família, Natal pra gente. Beijo, valeu. gente. Valeu, Cid Soares. Mix. 7 em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Legal, neste último programa, antes do Natal, nós da Rádio Mix e todos que fazemos aí o programa 18 horas, aproveitamos para desejar paz e saúde a todos. Que o Natal seja sempre a lembrança e a retomada dos ensinamentos de Jesus Cristo, principalmente daquele que diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não há prova de amor maior do que doar a vida pelos irmãos, exemplo que Jesus nos deixou para sempre. Esses ensinamentos não podem ser esquecidos jamais. Só assim poderá haver paz no mundo. Como diz o ditado, só o amor constrói. Então, Karime e ouvintes e equipe da Mix, Feliz Natal, paz e amor no coração, Karime. Aí, Feliz Natal, gente, obrigada. Tudo de bom, uma noite abençoada, né? Que Jesus Cristo seja o centro das atenções desse nosso Natal. Um beijo, até segunda. Valeu, pessoal, um beijo e até segunda. Você ouviu 18 horas. Mix.